ouvido Cláudio Humberto, o rito agora na Comissão de Constituição e Justiça, não é, Cláudio? Porque dessa vez há uma diferença. Sabatinas conjuntas. Paulo Gonet e Flávio Dino. Como é que vão fazer isso, Cláudio? Pois é, haverá perguntas alternadas, né? Essa foi uma jogada do presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, junto com o Rodrigo Pacheco, exatamente para jogar ali água na fervura, né? Para não permitir que se perca o controle, porque a oposição vai disposta a colocar Flávio Dino no canto do ringue. Fazendo isso, diminui o espaço para que os senadores façam perguntas. Diminui muito, né? Diminui a mais da metade o espaço para perguntas que seriam dirigidas a Flávio Dino, no caso de uma sabatina individual, como tem sido tradicional. É ruim? É, porque afinal de contas esse tipo de sabatina conjunta é frequente quando se trata de indicações pouco relevantes, muito técnicas. Por exemplo, quando vão sabatinar diretores indicados para a diretoria de agências reguladoras. É chato, né? É uma coisa sempre muito chata. No caso do Supremo Tribunal Federal, não. No caso do Supremo Tribunal Federal e também da PGR, exigiria, em princípio, sabatinas separadas, mas isso não vai acontecer. Como Pedro, eu fico muito, muito triste, né? Até como não sei se o sentimento do Pedro chega à tristeza, mas no mínimo de preocupação com o Supremo Tribunal Federal, protagonista político, né? Um Supremo Tribunal Federal cujos ministros comparecem a eventos festivos políticos do governo. Eu fico imaginando onde há uma Suprema Corte em um país de democracia consolidada, a não ser aquelas democracias bolivarianas que a gente conhece, democracias entre aspas, né? Em geral ditaduras bolivarianas, né? Eu não consigo imaginar em países decentes, com justiças respeitadas, né? Com o ministro da Suprema Corte participando de eventos político-partidários, fazendo discurso político, em palanque eleitoral. E é isso que temos no Supremo Tribunal Federal. E tudo indica que vai piorar muito com a presença de Flávio Dino, o ministro mais político do governo Lula, agora designado para o Supremo Tribunal Federal. Ô Cláudio, Thaís, rapidinho também queria falar um pouquinho sobre o Procurador-Geral da República, porque o Flávio Dino é mais conhecido, ocupa mais tempo, né, do noticiário, mas o Procurador-Geral da República é um dos cargos mais importantes da nação, é o chefe do Ministério Público Federal. E aqui nós temos que lembrar o seguinte, um Ministério Público atuante não é um Ministério Público midiático, como nós já tivemos recentemente na nossa história. O Ministério Público tem um papel fundamental na democracia, é quem defende a coletividade, quem defende a sociedade, os direitos difusos e coletivos e precisa mirar naquilo que importa. E hoje, Thaís, seria muito feliz o Procurador-Geral da República, Cláudio, Paulo Gonet, que esse sim vai ser aprovado com folga, ele teria muita importância para a sociedade se mirasse na segurança pública. O Ministério Público precisa enfrentar o crime organizado. O Ministério Público Federal precisa entrar nessa luta, precisa parar de ficar investigando aí coisa que é fácil, trabalho fácil, que Procurador-Geral da República às vezes não quer entrar, porque é claro que é um risco, né? Mas fez essa escolha. Então precisamos desmantelar esse crime organizado e ir atrás dos grandes financiadores do tráfico de drogas. Seria muito importante que a PGR mirasse nesse alvo a partir de agora na nova gestão. Pois é, sobre o Gonet, Thaís, se você me permite, sobre o Gonet é o seguinte, parece ser mesmo o homem certo no lugar certo, é uma boa escolha do presidente, ele escolheu atendendo a uma indicação do ministro Gilmar Mendes, aliás, que é do Supremo Tribunal Federal. A única alegação contra o Gonet é o fato dele ser amigo do ministro Gilmar. Os dois são amigos mesmo, foram sócios no IDP, que é a Faculdade de Direito de Propriedade do ministro Gilmar Mendes, são coautores de livro importante, inclusive um livro de referência no direito, etc. É verdade que são ligados, são amigos, mas isso não desmerece de maneira alguma a qualificação de Paulo Gonet. Eu acho que é uma boa indicação e é por isso, como o Pedro disse, que ele deverá ser aprovado com folga maior do que a de Flávio Dino. Bem, pela legislação brasileira, a indicação do ministro do Supremo cabe ao presidente da República. E aí, olhando hoje, já com o Flávio Dino, não é? E contando com a sua aprovação no Senado, quantos ministros foram indicados por presidentes e que estão no Supremo Tribunal Federal? 4 por Dilma Rousseff, 3 por Lula,
2 por Bolsonaro, 1 por Michel Temer, justamente Alexandre de Moraes, e o decano, que foi indicado na gestão FHC, o ministro Gilmar Mendes. E o Pedro Campos nos trouxe outro dia, Cláudio, uma informação surpreendente, que Lula, 1, 2 e 3, nas 3 gestões, já indicou 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, um plenário inteiro ou quase um time de futebol, né, Pedro? Ô, Thaís, e o próximo a sair do Supremo Tribunal Federal é o ministro Luiz Fux, mas isso só vai acontecer em 2028, claro, se nenhum dos ministros pedir para deixar a corte, né, como já aconteceu. A ministra Ellen Grace, por exemplo, que me vem à mente aqui, é uma que pediu para deixar o Supremo Tribunal Federal antes dos 75 anos. Nelson Jobim também. Então, tivemos alguns ministros que pediram para sair. Tem também, né, eventos inesperados, como, por exemplo, a morte de Teori Zavascki, que teve o seu mandato abreviado no STF. Então, o próximo é o Luiz Fux, que vai completar 75 anos em abril de 2028, ou seja, vamos ter um caminho aí a ser percorrido com essa composição do Supremo, que deve receber, então, Flávio Dino. Sobre a sabatina, tem mais uma questão importante. Aqui no Brasil, né, Cláudio, a sabatina ela é bem mais leve, né, algo proforme. Tem um ou outro de oposição ali que aperta mais, mas nos Estados Unidos a sabatina é séria. Ali, para ministro do Suprema Corte, lá não tem critério da idade, viu, Thaís? Fica até o fim da vida. Então, exatamente. É preciso só observar que dessas indicações do presidente Lula, as 9 primeiras, pelo menos, foram muito elogiadas, né? Mas o preço foi que os ministros se transformaram em ministros independentes, ministros que não agradeceram com a toga o ato de nomeação. Ele desistiu, como a Thaís já explicou, ele desistiu disso. Ele quer zagueiro, quer aliado dele no Supremo Tribunal Federal. O corredor da